Olá, queridos! Hoje eu venho trazer mais uma experiência para edificar a sua fé ou até mesmo para esclarecer alguma dúvida. Você que é novo no Evangelho, que está conhecendo, as coisas de Deus e está tendo experiências e não está sabendo como lidar com elas, hoje eu venho trazer mais uma experiência para vocês. Experiência espiritual, de batalha espiritual. Eu e meu marido Douglas fomos incumbidos por Deus de uma missão: orar por um rapaz que estava sendo perseguido espiritualmente. Estava sendo perseguido espiritualmente. Nós começamos então a orar por esse rapaz, a jejuar, a clamar a Deus por ele. E o caso dele não era um caso tão simples, porque ele havia se envolvido com forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal tentaram matá-lo, provocando um atropelamento. E ele foi parar no hospital. Muitas coisas aconteceram e nós estávamos ali orando e Deus nos direcionando, Deus nos orientando. E queridos, quando nós nos levantamos em oração para guerrear a guerra de uma outra pessoa, no mundo espiritual acontece uma batalha. É mais ou menos como se, vou dar um exemplo para você. Imagina você, se eu chego ali na casa de um maribondo e eu começo a atacar, destruir a casa. Eles vão querer vir me atacar. No mundo espiritual é assim. Quando nós começamos a orar, por mais que a nossa vida esteja alicerçada em Deus, o mal ele vem contra nós. E muitas vezes Deus permite. Essa experiência que eu vou contar para você, Deus permitiu. Na minha vida, eu entendo que quando Deus ele permite essas experiências espirituais, Ele está me fazendo conhecer o mundo espiritual. Conhecer o mundo espiritual. Por exemplo, quando Deus me deu esse poder de soprar, Ele me fez viver isso, uma experiência espiritual para me fazer entender que eu tinha esse poder, que Ele estava me dando esse poder. Em um outro vídeo nós falamos sobre isso, sobre o poder espiritual que há no sopro. Esse é um tema para outro vídeo. Então é assim que funciona, gente. Você vai ajudar alguém espiritualmente, pode ser que aquele mal se revolta, ele vem contra você. Por quê? Porque você está ajudando aquela pessoa a se livrar. Em oração, usando as armas espirituais. Oração, jejum, louvor, fé. E fazendo uso das armas espirituais, nós conseguimos ajudar as pessoas. Oração. E aí, queridos, eu e meu marido estávamos focados nisso. Uma noite, enquanto nós dormíamos, o demônio veio me atacar. E o demônio me atacou tão fortemente, ele queria me matar, gente. E ele atacou tão fortemente no meu espírito. Atacou no meu espírito. Ele me levantava da cama, o meu espírito. Ele queria como que arrancar o meu espírito, sabe, do meu corpo. É mais ou menos assim que eu consigo explicar para você. E ele conseguia, eu deitada na cama, ele conseguiu me separar do meu corpo uma distância de 1 metro. E eu segurava a mão do meu marido, que estava deitado ao meu lado, e eu dizia assim para ele: me ajuda! O meu espírito, falando com o espírito do meu marido. Gente, isso eu achei fantástico. Uma comunicação do espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito.
tá? Só para que você entenda, corpo físico, aqui o nosso corpo físico. Nós temos mão, braços, enfim, aqui cabelos, né? O nosso corpo físico. A alma é o sentimento, a emoção, mas o espírito é o fôlego de vida que Deus sopra em cada um de nós. O espírito é que sai do corpo. Veja só, o que dá vida ao corpo é o espírito. Quando uma pessoa ela morre, o espírito, que é o fôlego de vida que Deus deu, volta para Deus, o que acontece com o corpo? O corpo físico perece, vira pó. O corpo morre quando o espírito é retirado dele. E nessa noite, queridos, quando esse espírito, esse demônio, tentava arrancar o meu espírito, né, do meu corpo, eu lembro que eu segurava a mão do meu marido, o meu espírito segurava a mão dele, porque quando você sofre um ataque espiritual, você não consegue se mover, você não consegue. Mas o meu espírito segurava a mão do meu marido e dizia, me ajuda. A minha intenção de segurar a mão dele era para que o demônio não conseguisse me arrancar, como ele estava querendo me arrancar, e eu já estava a 1 metro de altura da cama, o meu espírito. E eu segurava a mão, o meu espírito segurava a mão do meu marido e dizia, me ajuda. E o meu marido se comunicava comigo em espírito, dizendo, o quarto está cheio de demônio. Gente, nesse dia eu achei assim tremendo. Eu gosto das experiências espirituais que eu tenho. Eu valorizo cada experiência espiritual que eu tenho, porque em cada uma delas o Senhor se mostra infinitamente poderoso. E nesse dia, o nosso espírito, o fato de o meu espírito se comunicar com o espírito do meu marido, eu achei isso tremendo. Essa comunicação espiritual entre ele. Eu falava com ele e ele me respondia em espírito. E ele dizia, o quarto está cheio de demônios. E nesse dia, gente, Deus me fez entender o poder que há no louvor, o poder que há na adoração. Porque se você nunca sofreu uma batalha espiritual, nas batalhas espirituais você não consegue falar, você não consegue se mover, mas a tua alma, com o coração, com o entendimento, você repreende o demônio que está te atingindo. É com a alma. Você não consegue falar uma palavra. Mas veja como Deus ele vê o nosso coração, o nosso interior. E pelo simples fato de eu falar, de eu pensar em nome de Jesus, aquele demônio me solta. Uma batalha espiritual é assim que acontece. E neste momento, quando meu marido me falou, o quarto está cheio de demônios. Veja só, nossa comunicação espiritual. Eu comecei a louvar a Deus, não com a minha boca, nem com a minha voz, porque como eu falei para você, numa batalha espiritual você não consegue fazer nada. Eu comecei a louvar a Deus, gente. Eu comecei a adorar a Deus. Gente, com uma palavra, adorando a Deus, eu me livrei daquele demônio. Aquele demônio que estava querendo arrancar o meu espírito, me soltou. Eu comecei a dizer aleluia. Tem vários louvores que falam aleluia, né? Uma sequência de aleluia. Gente, eu comecei a adorar a Deus dizendo aleluia, aleluia. E imediatamente aquele mal saiu, me soltou. E numa batalha espiritual é assim, quando o mal te larga, você consegue abrir os olhos e você consegue vir para o mundo natural. E foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a adorar a Deus, aquele demônio saiu. E essa foi uma experiência muito diferente das outras que eu sofri ataques espirituais, que eu repreendi em nome de Jesus. Essa eu adorei. E
Você sabe o que eu entendo com isso? Com essa experiência, Deus estava me mostrando o poder que há na adoração. E não é pouco poder, gente, que há na adoração. E quando Deus nos ensina a adorá-lo, nos diz que nós devemos adorá-lo, a adoração vai mudar a nossa vida. Não é que Deus ele está dizendo, você tem que me adorar, impondo. Não. Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Então, quando Deus diz para nós o adorarmos, Ele está simplesmente dizendo o quão bom isso vai ser na nossa vida, o quão transformador isso vai ser na nossa vida. E há poder na nossa adoração. A nossa adoração é uma arma de guerra. Você lembra daquela passagem bíblica que diz que Davi tocava a harpa e os demônios que estavam em Saul batiam em retirada? Nesse dia eu pude experimentar a grandeza que a adoração a Deus pode produzir na nossa vida. E aí eu entendo que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para entender que a adoração, ela vence batalha. A adoração derrota o inimigo. A adoração nos livra do mal. A adoração produz maravilhas entre nós. E aleluias quer dizer simplesmente louvem a Deus. Louvem a Deus. Querido, querida, eu experimentei essa maravilha simplesmente declarando isso. Louvem a Deus, louvando a Deus de todo o meu coração, declarando aleluia. E quando eu despertei, que eu falei com meu marido, eu estava dormindo, é claro, mas o espírito dele participou comigo de toda essa ação que eu contei para vocês. Então é isso, gente. Tomem o louvor, a adoração a Deus como uma arma de guerra. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida.